Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor se manifeste de forma abundante em nossas vidas nesse dia de hoje, quando a gente se separa para adorá-lo e bendizê-lo, e nesse momento agora buscar na palavra do Senhor orientação para as nossas vidas. E nesse sentido, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e concentrarmos a nossa atenção dos versos 8 a 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós teremos aqui a ceia do Senhor. Após esse momento, não teremos escola dominical. Então as crianças permanecem conosco durante o culto hoje, tanto na parte da manhã como também da noite. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome de coração, nos sentimos alegres, felizes, privilegiados por poder, juntos como Teu povo e Igreja do Senhor, cultuar o Teu nome, buscar a Tua face, cantar os Teus louvores, orar ao Senhor, colocar diante de Ti a nossa vida, nossa gratidão, também a tristeza dos nossos próprios pecados, na certeza que somos perdoados e purificados por causa dos méritos do Teu Filho amado. É também uma alegria muito grande poder estar juntos com os nossos irmãos, Teu povo, Tua família, Senhor, para poder gozarmos esses momentos de comunhão, de congraçamento na Tua presença. E agora, quando nós paramos para ler a Tua palavra e buscar dela o entendimento para a nossa vida, enquanto pessoas e enquanto comunidade, nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração, para sermos discípulos de Jesus, gente que conhece a Tua vontade, Tua palavra e anda nela, Senhor. Guarda-nos e nos conduz como uma igreja local, para que possamos servir ao Senhor com alegria, ter saúde espiritual, maturidade, e sermos um instrumento valioso em Tuas mãos para o avanço do reino, para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, para fazer conhecido no meio dessa sociedade tão hostil ao Senhor, a conhecer a graça do nosso Deus, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a maravilhosa luz do Senhor. Abençoa-nos e nos fala o coração nessa manhã, prepara a nossa vida como igreja, para poder Te glorificar, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, estamos aqui a um domingo das eleições aqui da igreja, de escolha da liderança da igreja. Pastor efetivo, presbíteros e diáconos. E claro, eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de instruir, de orientar a igreja, e de mostrar o que a Bíblia requer da gente, que observe quando nós temos essa responsabilidade de discernir a vontade de Deus, né? De entender o que Deus quer para a vida da igreja,
quais as pessoas que ele tem separado e chamado para determinadas funções na igreja. E isso não é algo tão somente místico, porque não é. A Bíblia nos dá orientações de que Deus capacita as pessoas que Ele tem chamado para determinadas áreas de serviço na igreja. E o que nós temos que fazer é observar o que a Bíblia requer de uma pessoa, não é? Para poder olhar as pessoas que foram apresentadas como candidatos e ver se essas pessoas preenchem aquilo que a Bíblia diz que devem preencher. Porque são essas pessoas que foram por Deus separadas para isso. Hoje, daremos mais um passo no estudo sobre as instruções das Escrituras para a escolha de pessoas para exercer liderança na igreja. Nós temos visto que há dois grupos de oficiais na igreja no Novo Testamento. Os presbíteros, também chamados bispos, que são os responsáveis pelo cuidado pastoral do rebanho. E os diáconos, que são responsáveis pelo bem-estar dos crentes, pela boa administração das coisas da igreja, como a assistência aos santos e as obras de misericórdia. Hoje, nós veremos sobre as qualificações requeridas para aqueles que são chamados ao serviço de assistência aos santos no trabalho diaconal. Nós encontramos esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13, as qualificações requeridas para o diaconato, e é sobre isso que eu gostaria de me ocupar com vocês. A carta a Timóteo foi escrita por Paulo com o fim de instruir aquele jovem pastor em como ele deveria proceder na igreja durante a ausência do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a igreja é a guardiã da verdade de Deus revelada, e que Timóteo deveria saber como se proceder na igreja, na liderança da igreja, no pastoreio da igreja. Como parte das instruções que Paulo dá nessa carta, ele se refere à eleição de presbíteros e à eleição de diáconos. E após mencionar as qualificações requeridas daqueles que aspiram o episcopado, do verso 1 ao verso 7, o apóstolo trata dos diáconos e de suas qualificações, do verso 8 ao verso 13, como nós lemos aqui. Nós já vimos algo sobre em que consiste o ofício de diácono, na assistência aos santos. Vimos como surgiu o ministério diaconal, por causa da necessidade de uma melhor assistência aos santos. Foi visto que é um ministério diferente do ministério pastoral do presbítero. Vimos que o ministério diaconal, quando exercido eficazmente, promove as condições necessárias à paz e ao crescimento da igreja. Tudo isso nós vimos quando expomos Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Temos aprendido que o processo de eleição na igreja de Cristo nada mais é senão a confirmação e o reconhecimento pela igreja do chamado e da vocação do Espírito Santo de Deus a determinadas pessoas, para determinadas funções. Observemos agora, com atenção, as qualificações requeridas para que alguém exerça este ministério. E é importante compreendermos que a observação dessas qualificações faz parte do processo de reconhecimento da vocação e do chamado de Deus. Pois a quem o Senhor chama, Ele o qualifica para exercer o seu serviço. Por isso é muito importante que a igreja observe o que a Bíblia requer para que uma pessoa exerça determinadas funções na igreja. Porque isso faz parte
do reconhecimento do chamado de Deus, que qualifica quem chama. Então, baseado nisso, eu gostaria de tratar com vocês sobre esse tema, as qualificações requeridas para o exercício do diaconato. E, em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar a vocês as qualificações requeridas pelos apóstolos em Jerusalém, né? Nós já vimos esse texto, mas eu gostaria de começar batendo nele. As qualificações que os apóstolos requereram para a função de diácono na igreja lá em Jerusalém. Primeiro de tudo, nós já vimos no texto de Atos 6, de 1 a 7, que os apóstolos, na ocasião da escolha dos primeiros diáconos, instruíram a igreja para elegerem homens que demonstrassem possuir 3 qualificações básicas. Escolhei dentre vós homens. Em primeiro lugar, de boa reputação. Em segundo lugar, cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, cheios de sabedoria. Eram essas 3 qualificações básicas que os apóstolos exigiram ali na igreja em Jerusalém, quando instituíram o serviço diaconal pela primeira vez. E organizou-se aquilo que nós chamamos da junta, não é? De um grupo de oficiais para cuidar da necessidade dos santos. Só relembrando, o que seria boa reputação? Né? Que qualificação ou que exigência é essa? É alguém que tenha um bom testemunho de pessoas e de instituições, dentro e fora do ambiente cristão. O diácono, o líder cristão, deve ser uma pessoa que goze de bom testemunho da sociedade. É isso que é a primeira qualificação requerida. Ele deve ter uma boa reputação do sistema financeiro, das instituições de proteção ao crédito, do comércio. O líder cristão deve gozar de bom testemunho dos vizinhos, dos colegas de trabalho, do seu chefe ou patrão. E essa boa reputação implica também ainda na questão moral. Ele deve ter um bom testemunho das colegas de trabalho, das vizinhas, das irmãs na igreja. Porque o que está em jogo é o bom nome de Cristo e a reputação da igreja de Cristo. A oração de um líder, de um diácono, de um pastor ou presbítero, deve ser a mesma oração de Davi, lá no Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Deve ser essa a oração de um líder da igreja, porque ele sabe que carrega ainda uma natureza pecaminosa e corrupta. E ele deve cuidar, porque a sua função de liderança na igreja expõe, né, o bom nome do Evangelho. Então, ter boa reputação significa exatamente isso. Ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que vive sua vida no controle do Espírito de Deus. Alguém cuja vida reflita a intimidade com Deus, devoção, graça, poder, testemunho. Alguém que reflita os frutos do Espírito, que é a manifestação clara de uma pessoa que vive sob o controle do Espírito Santo, que é amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas além de boa reputação, além de ser uma pessoa que vive no domínio do Espírito Santo, tem que ser alguém que tenha sabedoria. É uma das qualificações requeridas para o exercício do diaconato. E esta sabedoria requerida não é cultura, não é conhecimento ou capacidade intelectual, mas sim aquela sabedoria prática, discernimento, aquele jeito para perceber a verdadeira necessidade das pessoas e então ajudá-las de forma adequada. Nem toda pessoa que adquire algum conhecimento torna-se uma pessoa sábia
na utilização do conhecimento absorvido, adquirido. Sabedoria é uma pessoa que tem discernimento da necessidade das pessoas que chegam para buscar socorro. Então, são essas as qualificações que os apóstolos em Jerusalém colocaram diante da igreja para que ela pudesse escolher homens com essas características, porque isso demonstrava que Deus estava chamando e qualificando determinadas pessoas para exercer a função diaconal na igreja. Mas, em segundo lugar, quais as qualificações requeridas na instrução de Paulo no processo de eleição na Ásia, aqui a Timóteo? E aí a gente volta os olhos para esse capítulo 3, para os versos 8 a 13. Agora, nós nos deparamos com Paulo escrevendo sua primeira carta pastoral a Timóteo. No terceiro capítulo, Paulo dá orientações em como Timóteo deveria instruir a igreja, ali em Éfeso, na Ásia, quanto à eleição de oficiais. E no trecho de 8 a 13, particularmente na escolha de diáconos. Segundo Paulo, a igreja deveria observar algumas qualidades de vida nos candidatos. A observação das qualidades requeridas faz parte do processo de buscar reconhecer o chamado de Deus. E eu insisto nisso com vocês. A gente precisa cimentar isso na cabeça. O que deve me mover num processo de eleição de líderes na igreja? O que deve me servir como peso de referência ou de observação? São as qualificações que a Bíblia me pede. Porque essas qualificações revelam, demonstram que Deus separou determinadas pessoas para essas funções e Deus os qualificou. Deus, através do Espírito Santo, os santificou, os preparou com determinadas qualidades morais, espirituais, relacionais, familiares, para poder exercer essa função na igreja. Então é isso que deve mover o crente, a igreja, a discernir a vontade de Deus e o chamado de Deus. E como eu sempre digo, nunca questões mais particulares ou pessoais ou de empatia. Porque eu posso até não gostar de uma pessoa, relacionalmente falando, por alguma coisa minha, mas eu reconhecer que essa pessoa tem de fato qualidades e qualificações para exercer determinadas funções na igreja. Não é uma questão de empatia ou de amizade. É uma questão de buscar na palavra de Deus as orientações e as qualificações que Deus requer para exercer determinadas funções na igreja. E isso é muito importante. Porque nós temos que ser guiados pela palavra e não por sentimentos ou por interesses particulares ou pessoais. Então, o padrão de qualidade para o candidato ao diaconato continua o mesmo requerido do candidato ao presbiterato. O verso 8 começa dizendo, semelhantemente quanto a diáconos. Essa expressão semelhantemente está ligando ao que Paulo falou antes, do verso 1 ao verso 7. Ele expressou para Timóteo quais seriam as qualificações para alguém exercer o presbiterato. Se alguém almeja o episcopado, Timóteo, excelente obra almeja, mas é necessário que a pessoa seja irrepreensível na vida familiar, na vida relacional, na vida espiritual, na vida de conhecimento da palavra de Deus. Semelhantemente a diáconos, a mesma coisa, os mesmos critérios. E aqui ele expõe, adjetiva, que coisas devem ser essas. E ele começa dizendo que o diácono deve ser uma pessoa respeitável. Ou seja, de boa reputação, é a mesma expressão. Uma pessoa que goze de respeito, que goze de boa reputação. Aplicado ao testemunho em diversas áreas da vida, como nós já vimos aqui. Instituições dentro e fora da igreja, pessoas dentro e fora da igreja
grupo de relacionamentos. Ele deve gozar de boa reputação, de respeito. O diácono deve ser alguém honesto e de uma só palavra. Isso significa que sua palavra é confiável. Jesus ensinou aos seus ouvintes que seja a tua palavra se sim, sim, se não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, isso é requerido de todo crente, de um oficial nem se fala, é isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. O diácono deve ser alguém honesto, de uma só palavra, né? Veja o que diz o verso 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis e de uma só palavra. O diácono deve ser uma pessoa sóbria, isto é, equilibrado, moderado, né? Alguém que tem controle de si mesmo. Não deve ser uma pessoa inclinada a muito vinho, e aqui ele coloca esse equilíbrio, né, no uso, né, do vinho. Não deve ser uma pessoa inclinada a muito vinho, ou seja, tendente à embriaguez. É isso que Paulo quer dizer. A Bíblia não nos proíbe degustar um bom vinho. Não há, na palavra de Deus, nenhum texto proibindo isso. No entanto, ela nos adverte sobre o perigo do vício, da dependência, da embriaguez. Lá em Provérbios, capítulo 23, versos de 30 a 35, nós temos essa advertência muito clara da palavra de Deus, de que o crente, principalmente um líder da igreja, um diácono, precisa ser uma pessoa moderada, equilibrada. Aqui no capítulo 23 de Provérbios, do verso 30 ao verso 35, o texto fala do perigo, do uso do vinho, da bebida. Ele diz, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e nem me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber novamente. Então, o texto repreende a dependência, a embriaguez, o se demorar tomando vinho, né, como algo perigoso que tira o equilíbrio de alguém. É preferível que o líder cristão, como um bom referencial, em lugar de se embriagar com vinho, que só produz dissolução, raciocina o apóstolo Paulo, se deixe embriagar do Espírito, ou se deixe ser cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra de Efésios capítulo 5, verso 18. Em lugar de você se deixar embriagar por vinho, no qual há dissolução, se deixe embriagar ou encher do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, o diácono deve ser uma pessoa marcada pelo contentamento, diz o verso 8. Deve ser uma pessoa de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. Isto é, pessoa não cobiçosa de sórdida ganância. O líder cristão não pode ser alguém ambicioso, pois a Escritura nos diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o apego, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Palavra de Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 9, verso 10 e verso 8. Ele termina dizendo que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Gratos ou satisfeitos. Isso é contentamento.
Então, o líder da igreja, os líderes da igreja, as pessoas que assumem essas responsabilidades precisam ser pessoas que têm contentamento com aquilo que Deus lhe concede, para que ele não se deixe tomar por cobiça ou ganância. Também a palavra de Deus nos diz, em quinto lugar, que o diácono deve ser alguém doutrinariamente firme. Nas palavras do apóstolo Paulo, o diácono deve exercer suas funções conservando o mistério da fé com consciência limpa. Isso significa dizer que ele deve ser uma pessoa consistente, bíblica e teologicamente, não tendente a modismos teológicos ou a perigos de erros doutrinários, visto que vivemos dias difíceis e a igreja sempre é atacada por esses modismos. Então, é requerido da liderança da igreja firmeza teológica. Nas palavras de Paulo, conservar o mistério da fé com consciência limpa. Em sexto lugar, o diácono deveria ser observado e experimentado antes de ser instalado na função. Aqui tem duas interpretações claras dos estudiosos nesse texto. Experimentado é alguém que é observado e que demonstre dons na área de serviço e de assistência aos santos, antes mesmo de exercer função, não é? Porque há uma diferença que a gente fala assim, né? Há o ofício, quando a pessoa é eleita para exercer aquele ofício, mas antes disso aqui, a pessoa demonstra dons de serviço, dons de diaconato. Pessoa que é sensível à necessidade das pessoas, pessoa que tem iniciativa para socorrer quem passa por dificuldades. Então, experimentado pode ser que seja observado o dom, a inclinação da pessoa para o serviço diaconal. Ou, experimentado também pode ser visto que a igreja tinha, acho que os oficiais, eles tinham o treinamento de outras pessoas, antes mesmo da pessoa receber o reconhecimento da igreja e de ser oficializado como um diácono. Experimentado pode ser isso. O candidato deveria ser observado no exercício experimental da função, bem como nas qualidades requeridas. Se o mesmo se mostrar irrepreensível, deveria então exercer definitivamente o diaconato. Se isso é verdade, eu penso que precisaríamos estudar mais cuidadosamente essa orientação da palavra de Deus, pois parece que há algo aqui que nós não observamos como igreja local e como denominação. Um grupo treinado pelos diáconos para futuramente vir a exercer a função. É algo a observar. Em sétimo e último, qualificação colocada pelo apóstolo Paulo aos diáconos lá na Ásia, o diácono deve ser uma pessoa de vida familiar consistente. O que isso significa? Significa que ele governe bem a sua casa. Verso 12 nos diz isso. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, governar bem a casa, conduzir bem a educação dos seus filhos, que ele seja bem casado, tenha uma só mulher, que sua esposa, assim como ele, deve também ser respeitável, não maldizente, temperante, ou seja, moderada, sóbria, uma pessoa equilibrada em seu proceder e em suas opiniões, e que seja fiel em tudo. O verso 11 diz isso, né? Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ao contrário da interpretação de alguns, esse texto refere-se às esposas de presbíteros e diáconos, e não de diaconisas. Quando nós observamos essas orientações aqui, dadas pelo apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que elas estão de acordo com as orientações dos apóstolos para a igreja em Jerusalém. Quais sejam? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E, por fim, demonstrando a importância desse ministério na vida da igreja,
há uma promessa para os que desempenharem bem o ministério diaconal. Observe que a promessa não é que eles serão promovidos a presbíteros, mas sim que alcançarão justa proeminência e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O verso 13 termina assim, né? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Diante dessas verdades, amados, diáconos de nossa igreja aqui, desempenhem bem o ministério que o Senhor vos tem confiado. Sejam dinâmicos, sejam criativos, ousem ir mais além neste ministério, na criação de possibilidades para que haja uma melhor assistência aos santos. Administrem essas ações. Não façam tudo, mas organizem grupos de voluntários. Estimulem a participação dos demais irmãos nessas ações da igreja. Gostaria de dirigir-me à igreja também. Sejam voluntários no serviço do reino de Deus. Este é o momento de buscarmos discernir a direção de Deus para a nossa vida como comunidade local. E diante do ensino da Escritura sobre as qualificações requeridas dos ofícios de presbítero e de diáconos, os irmãos devem levar em conta as instruções da palavra de Deus. É necessário que elejamos aqueles que foram separados por Deus para o ministério pastoral e para o ministério diaconal. E aqueles que forem chamados e estiverem prontos, amadurecidos, manifestarão essas qualificações requeridas. Por isso, vote guiado por esses princípios, não por amizade, não por predileção ou por afinidade, por laços familiares, ou quaisquer outros motivos que não seja o que temos visto na palavra de Deus, sob pena de se tornarem indesculpáveis diante de Deus. Eu vejo, às vezes, muitas igrejas em situações difíceis por causa de uma liderança imatura e despreparada. E pessoas reclamarem das suas igrejas e quererem sair de suas igrejas, mas a responsabilidade, principalmente numa igreja como a nossa, é da membresia. É a assembleia da igreja que escolhe os seus líderes. Se escolhermos mal, teremos uma igreja adoecida. Se escolhermos pelos critérios corretos da palavra de Deus, teremos uma igreja madura e saudável. É isso que é a preocupação do apóstolo Paulo aqui, em orientar Timóteo de como ele deveria conduzir e se comportar na igreja de Deus, na casa do Senhor. Porque é necessário que haja igrejas maduras, saudáveis, instrumentos prontos para anunciar o evangelho com eficácia. E tudo isso começa na assembleia da igreja, na responsabilidade individual de cada crente, né? De discernir a vontade de Deus, né? Observando as qualidades que Deus trabalha no coração de determinadas pessoas que Ele tem separado e chamado para exercer essas funções pastorais e de serviço. Chegamos aqui a algumas aplicações práticas. Aplicar essas lições aprendidas aos candidatos ao diaconato e ao presbiterato, eu pergunto a cada um particularmente: como anda a sua reputação? Você é um homem respeitável? Deixe-me colocar de outra forma. Há alguma coisa em sua vida que possa desabonar sua conduta e, consequentemente, comprometa o bom nome do Evangelho? Você tem alguma dívida que comprometa o seu bem, o seu bom nome? Alguém tem alguma queixa contra você? Seus vizinhos, colegas de trabalho, irmãs na igreja,
Tem alguma dúvida quanto ao seu caráter? Você é um homem que tem buscado viver uma vida cheia do Espírito Santo? Quanto tempo você investe em oração a sós com Deus por dia? Você tem procurado se colocar quebrantado diante de Deus para que Ele trate a sua velha natureza caída e pecaminosa? Você percebe em sua vida se são manifestos os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você tem procurado ser um homem sábio no trato com os outros? Suas palavras, seus conselhos são bons? Elas fazem bem a quem ouve? Ou você é uma pessoa sem fino trato, que os outros têm dificuldade de estar com você? Você é um homem de uma só palavra? Você usa de inverdades para se livrar de situações comprometedoras? Você é uma pessoa confiável? Alguém pode confiar a você uma confissão? Você muda de opinião ou lado de acordo com as circunstâncias? Você tem algum problema com bebida alcoólica? Como você se comporta nessa área? Quais são os seus projetos profissionais e financeiros? Você se julga uma pessoa apegada a coisas materiais? Não? Então, quanto tempo por dia você gasta no seu trabalho? Mais do que o expediente normal? E quanto tempo você gasta no trabalho do Senhor? Você se julga apegado mais às coisas de Deus ou às próprias coisas, às coisas desta vida? Como você se avalia em seus conhecimentos bíblicos teológicos? Você se julga uma pessoa firme na palavra de Deus? Que tipo de programas evangélicos você assiste regularmente? Ou você é daqueles que nem se preocupam em examinar as novidades que andam aparecendo? E para finalizar, como você avaliaria a sua vida familiar? É uma vida feliz? Bem vivida? E sua esposa? Como você a vê em relação à vida piedosa? Ela ora? É uma mulher discreta? Respeita autoridades? É moderada no falar? Ou maldizente? E quanto à sua vida sexual? Como tem sido a sua relação conjugal? Como tem sido a sua vida íntima com ela? Você tem uma vida sexual boa? Você acha que ela é feliz e satisfeita ao seu lado? Você é sexualmente satisfeito com ela? Você já traiu sua esposa? Sente-se regularmente tentado a olhar para outras mulheres?
Todas essas questões são perguntas de aplicação práticas daquilo que a gente viu nas qualidades requeridas para a liderança de uma igreja. E a gente precisa ser honesto e sério em relação a essas coisas. E após refletir sobre essas questões à luz das orientações de Paulo a Timóteo, você se julga apto para exercer um mandato de oficial de igreja? Que o Senhor conceda à sua igreja a graça de acertarmos com a sua vontade. Oremos e busquemos o Senhor especificamente com este propósito. É a nossa oração e o nosso desejo, para que sejamos uma igreja madura, saudável, bem conduzida, pastoreada, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e não envergonhado entre os gentios. Que Deus nos abençoe, que Deus no próximo domingo conduza a igreja, que a gente separe essa semana para orar de forma mais específica, para jejuar e orar e pedir de Deus orientação, para que seja de fato eleito as pessoas que Ele tem separado para essas funções na igreja. Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre o nosso coração. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar na sua presença nesse momento agora. Pai, nós agradecemos pela instrução da Tua palavra, pelas exigências que o Senhor coloca diante da Tua igreja, não porque há pessoas que são perfeitas, porque não existe isso entre nós. Todos nós somos pessoas pecadoras. Todos nós temos uma natureza caída e corrompida em nós. Mesmo que regenerados pelo Teu Espírito, mesmo que justificados pelo sangue de Cristo, ainda assim lutamos com a nossa própria natureza e com as suas incoerências. Mas eu sei que, como nós fomos guiados na liturgia desta manhã, precisamos ser pessoas que busquem uma vida de santificação, que busquem uma vida onde a gente se permita trabalhar pelo Teu Espírito, para que seja moldado em nós o caráter de Cristo Jesus. Ajuda-nos, pois, como igreja local, tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude, Senhor Deus, a nos colocarmos diante do Senhor com sinceridade de coração, nós, aqueles que o Senhor tem separado para liderar e conduzir a igreja, tanto no pastoreio dela, como no serviço da assistência aos santos. Guarda o coração dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja, dos diáconos da igreja. E num processo como esse, de escolhas, de decisões, de definições, guia-nos, ó Senhor Deus, por Tua palavra, para que sejam de fato eleitos aqueles que o Senhor tem separado para esse fim. Qualifica, protege-os, guarda-nos, ó Senhor Deus, na Tua presença. E guia a Tua igreja, dando a ela discernimento e responsabilidade em buscar na Tua palavra as exigências necessárias para reconhecer as pessoas que o Senhor tem separado e chamado para essa obra. Que Tu possa nos abençoar, Senhor Deus. Derrama sobre nós Tua graça e favor. Ajuda-nos a ser uma igreja cada vez mais pronta, preparada para aquilo que o Senhor quer da Tua igreja. É o que nós Te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado.